Quem cuida também precisa de cuidados. Este é o tempo de paragem para estes. No ar, Pit Stop, programa que pretende promover descanso e ânimo aos que aplicam a sua vida a cuidar e a apacentar outros. Olá, eu sou Elsa Pereira, socióloga, esposa, mãe e filha de Deus. Hoje vamos falar sobre cuidar dos refugiados, um assunto tão na ordem do dia. Refugiado é toda a pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora do seu país de origem e que, por causa dos ditos temores, não pode ou não quer regressar ao mesmo país, devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, ou é obrigado a deixar o seu país de nacionalidade para procurar refúgio em outros países. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, estima-se que, em meados de 2021, existiriam 84 milhões de pessoas forçosamente deslocadas no mundo, das quais 26,6 milhões teriam o estatuto de refugiadas, e 35 destes 84 milhões de pessoas são crianças. 48 destes 84 milhões de pessoas são pessoas deslocadas internamente dentro dos seus países. 4,4 milhões são requerentes de asilo. 68% dos refugiados têm origem em apenas 5 países: Síria, Venezuela, Afeganistão, Sudão do Sul e Myanmar. E agora, como sabemos, Ucrânia. Também apenas 5 países acolhem 39% dos refugiados: Turquia, Colômbia, Uganda, Paquistão e Alemanha. Estes eram os dados antes da invasão da Ucrânia pela Rússia. Agora, como sabemos, os países fronteiriços, especialmente a Polónia e a Roménia, têm recebido muitos refugiados ucranianos. Ao contrário da nossa percepção, já que por vezes nos parece que todos os refugiados de outras áreas do mundo vêm para a Europa, 85% dos refugiados são acolhidos em países em desenvolvimento, países mais pobres. Em meados de 2021 foram reportados 4,3 milhões de pessoas sem estado de residência, ou seja, sem nacionalidade. Em relação à União Europeia, na primeira metade de 2021, 248 mil pessoas solicitaram o estatuto de refugiado na União Europeia, sendo que 200 mil foi pela primeira vez. 12% mais do que no mesmo período de 2020, mas 26% menos do que em 2019, na época pré-Covid. Portugal, embora em menor número, não escapa à procura dos refugiados. E enquanto alguns portugueses mais hospitaleiros e solidários acolhem bem a ideia, outros nem por isso. Quando analisamos um fenómeno quente, parece que somos invadidos pelos que são diferentes de nós. E a Bíblia? O que diz a Bíblia sobre este assunto? Bem, a primeira coisa que me ocorre é que o refúgio é a ideia de Deus. Em Números 35:11, ainda que por razões diferentes das atuais, Deus institui as cidades-refúgio. Josué 27:8 indica-nos as 6 cidades que serviriam de refúgio a quem tinha cometido uma falta involuntariamente. Desta forma, se Deus permitiu o refúgio a estas pessoas, quem somos nós para negar o refúgio a alguém? Para além disso, ao lermos as Escrituras, vemos que ser estrangeiro foi uma situação comum a tantas pessoas de relevo usadas por Deus para construir o seu povo, desde dos patriarcas ao próprio Jesus. Era como se Deus quisesse colocar estes grandes, Abraão, Jacó, José, Jesus, Paulo, a peregrinar. Estar fora do país de origem colocou estas pessoas numa situação de fragilidade e, por isso, de maior dependência para com Deus. E Deus aprecia isso. Daí que Deus tem tanto cuidado e manda que tenhamos tanto cuidado com os mais desfavorecidos. Este grupo de pessoas é personificado na Bíblia pelos estrangeiros, os órfãos e as viúvas.
Sobre os estrangeiros existem inúmeras passagens que Deus alerta ao povo de Israel para o cuidado com os estrangeiros, já que eles sabiam muito bem o que significa estar fora da sua terra, pois foram estrangeiros no Egito. Êxodo 23:9. Por exemplo, em Deuteronômio 26:12, diz que no 3º ano, a 10ª parte de tudo o que os israelitas recebessem deveria ser entregue ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. E no Salmo 68, 5 e 6, reforça: Pai dos órfãos, defensor das viúvas, eis o que é Deus na sua santa morada. Aos rejeitados, Deus os acolhe em pátrio lar e faz os cativos serem libertos para a prosperidade. Sugiro 4 formas de ajudarmos os refugiados. Orar para que Deus nos mostre o que podemos fazer para estas pessoas mais próximas de nós ou mesmo num projeto noutro país. Apoiar financeiramente algum projeto ou igreja que apoie os refugiados. Dar do nosso tempo e ser voluntário num projeto com refugiados. E por último, divulgar causas de justiça relacionadas com esta população. Trazer à consciência de outros que os refugiados são população vulnerável e que é nossa responsabilidade cuidar. Talvez o que possa impedir a nossa aproximação destas pessoas seja que elas, por vezes, tenham um quadro de valores, uma cultura ou até uma fé diferente da nossa. No entanto, quando vemos a parábola do bom samaritano em Lucas 10, 25 a 37, observamos que Jesus deu um exemplo aproximando justamente 2 culturas que historicamente tinham rivalidades. Isto mostra-nos exatamente que as nossas diferenças não devem ser impedimento para sermos vasos portadores do amor e do cuidado de Deus para com o nosso próximo, nomeadamente para com os refugiados. Pit Stop, um programa produzido pela CEPAL, Habla e RTM Portugal. RTM, a Rádio de Portugal. Este programa está disponível em podcast nas principais plataformas digitais.